Leonardo sempre carregou consigo a imagem de um homem forte, mas ao mesmo tempo marcado por uma vida repleta de altos e baixos. Sua trajetória no sertanejo o colocava entre os maiores nomes do Brasil, mas os bastidores mostravam um homem cercado por dilemas, pressões e, acima de tudo, cobranças internas. Quando os holofotes se acendiam, a plateia enxergava apenas o artista, mas por trás do sorriso havia dúvidas, ressentimentos e até arrependimentos que, em muitos momentos, pesavam mais do que os sucessos nas paradas musicais. Zé Felipe, seu filho, cresceu nesse universo intenso, no qual fama e cobranças caminham juntas. Desde pequeno, ele percebeu o peso que o nome de seu pai carregava e o quanto isso também se refletia nele. Quando decidiu seguir a carreira artística, muitos o enxergaram apenas como o filho do Leonardo, ignorando sua própria identidade, suas lutas pessoais e sua vontade de construir algo com o próprio talento. Essa sombra constante gerava uma mistura de orgulho e dor, pois, embora estivesse perto do pai, também enfrentava a comparação que parecia nunca ter fim. Eduardo Costa, por sua vez, surgiu na cena sertaneja com uma força arrebatadora. Dono de uma voz marcante e de uma personalidade polêmica, ele conquistou fãs pelo Brasil inteiro, mas também acumulou inimizades e críticas severas ao longo dos anos. Suas opiniões fortes e jeito direto muitas vezes criavam divisões. Para alguns ele era autêntico, para outros passava dos limites. E foi justamente esse temperamento, somado a desentendimentos antigos, que gerou ruídos com Leonardo e, indiretamente, com Zé Felipe. O público, como sempre, acompanhava cada detalhe. Em uma era em que redes sociais transformaram artistas em personagens de novelas reais, qualquer gesto, palavra ou ausência se tornava combustível para teorias, fofocas e manchetes. Bastava uma publicação ou uma declaração atravessada para que se criasse uma tempestade digital, capaz de amplificar ressentimentos que, em outro tempo, talvez tivessem sido resolvidos em silêncio. O conflito entre Leonardo e Eduardo Costa não surgiu de um dia para o outro. Havia um histórico de desavenças, mal-entendidos e episódios que foram se acumulando com o passar dos anos. Uma parceria rompida, conversas que vazaram e a ausência em momentos decisivos formaram uma muralha invisível entre eles. Para quem via de fora, parecia apenas uma briga de egos, mas para quem estava dentro da situação, tratava-se de feridas emocionais que não cicatrizavam facilmente. Zé Felipe, mesmo não sendo o protagonista direto dessa história, acabou puxado para dentro do furacão. Por ser filho de Leonardo e também artista, muitos esperavam dele uma posição clara, uma defesa aberta ou até mesmo ataques em resposta a Eduardo. Isso o colocava em uma encruzilhada difícil. Ao mesmo tempo em que queria apoiar o pai, também buscava preservar sua imagem pública e sua relação com os fãs. O silêncio, por vezes, parecia ser a única saída, mas até mesmo o silêncio era interpretado como um posicionamento. O tempo passou, e a distância entre Leonardo e Eduardo só aumentava. Porém, a pressão do público, da mídia e até de pessoas próximas não deixava que a questão fosse esquecida. Havia sempre alguém disposto a reacender a chama da discórdia, seja em entrevistas, seja em postagens, seja em comentários maldosos. A cada nova provocação, a reconciliação parecia mais distante. Mas o inesperado aconteceu. Em um encontro que parecia improvável, Leonardo e Zé Felipe resolveram quebrar o silêncio. O momento não surgiu como um plano estratégico de carreira, mas sim como um desabafo, um desejo sincero de colocar um ponto final em um capítulo que já se arrastava há tempo demais. Eles decidiram se pronunciar publicamente, e não apenas para dar satisfação ao público, mas principalmente para aliviar o peso que carregavam no coração. Leonardo, em sua fala, não fugiu da responsabilidade. Ele reconheceu que erros foram cometidos, que palavras mal colocadas geraram dores e que o orgulho muitas vezes falou mais alto. Não era fácil para alguém de sua geração, acostumado a resolver conflitos de maneira reservada, admitir isso diante de milhares de pessoas. No entanto, ele entendeu que a sinceridade era o único caminho possível para, talvez, abrir uma nova porta de diálogo. Zé Felipe, por sua vez, reforçou a importância do perdão.
Em sua fala, mostrou maturidade e sensibilidade ao destacar que a vida é curta demais para ser desperdiçada em rancores. Ele não negou os erros, tampouco tentou minimizar os conflitos, mas colocou o foco na necessidade de seguir em frente. Suas palavras tocaram não apenas os fãs, mas também aqueles que já haviam passado por situações semelhantes na vida pessoal. Quando o pedido de perdão foi direcionado a Eduardo Costa, o impacto foi imediato. A repercussão foi gigantesca, e as redes sociais se transformaram em um palco de debates intensos. De um lado, pessoas que celebravam o gesto e viam nele uma demonstração de humildade e grandeza. De outro, aqueles que questionavam se a iniciativa era verdadeira ou apenas uma jogada de marketing. Eduardo Costa, ao ser mencionado, também não ficou em silêncio. Embora seja conhecido por seu temperamento explosivo, dessa vez ele escolheu um caminho mais cauteloso. Sua resposta foi marcada por uma mistura de surpresa, desconfiança e reflexão. Ele deixou claro que não esquecia o passado, mas demonstrou abertura para, quem sabe, dar um passo em direção ao diálogo. Para muitos, esse já era um avanço inimaginável. O episódio reacendeu debates mais profundos sobre o universo artístico. Até que ponto a pressão da fama influencia as relações pessoais? Será que artistas são obrigados a viver sob a lente da opinião pública em todos os aspectos? A situação envolvendo Leonardo, Zé Felipe e Eduardo Costa mostrava como a linha entre vida pública e vida privada é cada vez mais tênue. Para Leonardo, o gesto significava libertação. Ele carregava nas costas a responsabilidade de ser exemplo, não apenas para o público, mas principalmente para o filho. Ao admitir seus erros e buscar o perdão, mostrava a Zé Felipe que o verdadeiro legado não estava apenas nas músicas ou nos shows lotados, mas também na capacidade de aprender com o passado e construir pontes ao invés de muros. Zé Felipe, por sua vez, saiu fortalecido da situação. Sua postura madura conquistou ainda mais respeito e provou que, apesar da pouca idade, ele sabia equilibrar emoção e racionalidade. A geração mais jovem enxergava nele alguém capaz de lidar com conflitos de forma realista, sem perder a sensibilidade. Isso reforçava sua identidade como artista independente, não mais apenas como o filho do Leonardo. Já Eduardo Costa se encontrava em uma encruzilhada diferente. O pedido de perdão o colocava diante de uma escolha: seguir alimentando o ressentimento ou aceitar a possibilidade de reaproximação. Qualquer decisão teria peso não apenas em sua carreira, mas também em sua imagem pública. Afinal, a maneira como lidamos com o perdão diz muito sobre quem somos e como queremos ser lembrados. A mídia, como era de se esperar, não perdeu a oportunidade de explorar cada detalhe. Programas de televisão, portais de notícias e influenciadores digitais mergulharam no tema, analisando cada frase, cada gesto, cada reação. As especulações iam desde a possibilidade de uma reconciliação até a hipótese de um novo projeto musical entre os envolvidos, embora nada estivesse confirmado. Entre os fãs, a repercussão também foi avassaladora. Havia quem chorasse de emoção, acreditando que finalmente a paz estava próxima. Outros mais céticos preferiam aguardar para ver se as palavras se transformariam em atitudes concretas. O certo é que ninguém ficou indiferente. Esse episódio mostrou, acima de tudo, que a música sertaneja vai muito além das canções. Ela é feita de histórias reais, de relações humanas, de sentimentos que não podem ser medidos apenas em números de visualizações ou vendas de álbuns. Por trás do glamour, existem pessoas com falhas, medos e desejos de recomeçar. E ao expor suas fragilidades diante do público, Leonardo e Zé Felipe abriram um precedente importante. Eles mostraram que, por mais que a fama possa criar muros, a humanidade é capaz de derrubá-los. O gesto de pedir perdão não apagava o passado, mas acendia uma nova luz para o futuro. O silêncio após a declaração de Leonardo e Zé Felipe ainda ecoava quando Eduardo Costa decidiu se pronunciar. Ele sabia que qualquer palavra sua seria dissecada pela mídia e pelos fãs, mas também entendia que não responder significaria perder a oportunidade de dar sua versão. Em uma entrevista gravada, ele abriu o coração, ainda que com a cautela de quem carrega feridas profundas.
Eduardo começou lembrando dos tempos de amizade com Leonardo, dos projetos que dividiram, das noites em que sonharam juntos sobre o futuro da música sertaneja. Contou como a parceria, antes sólida, foi se desgastando por mal-entendidos e como a ausência de diálogo alimentou mágoas desnecessárias. Ele não negou sua parcela de responsabilidade. Admitiu que, muitas vezes, seu jeito explosivo e suas palavras duras criaram mais muros do que pontes. Mas também deixou claro que não era o único a ter errado. Havia ressentimento, sim, mas também havia saudade de um tempo em que as diferenças não falavam mais alto do que a música. Essa confissão emocionou parte do público, que enxergou nele um homem tentando equilibrar orgulho e vulnerabilidade. Enquanto isso, Leonardo acompanhava tudo à distância. O peso de suas palavras ainda reverberava dentro dele. O pedido de perdão havia sido sincero, mas o medo de não ser correspondido ainda rondava sua mente. Afinal, pedir perdão é expor-se ao risco de rejeição. Contudo, ao ouvir a resposta de Eduardo, mesmo com ressalvas, ele sentiu que havia ali uma brecha, uma fissura no muro que separava os dois. Era pouco, mas suficiente para reacender a esperança de que a história não precisava terminar em silêncio. Zé Felipe, por sua vez, tornou-se um elo inesperado entre os dois. Sua postura conciliadora servia como ponte, e muitos fãs começaram a enxergá-lo como mediador natural de um possível reencontro. Ele não planejava assumir esse papel, mas entendia a importância de estar presente. Não queria que o passado dos mais velhos contaminasse o futuro de sua própria geração. Assim, manteve-se firme em seu discurso de que a música deveria unir e não dividir. As redes sociais fervilhavam com teorias. Alguns juravam que um encontro secreto já teria acontecido, outros diziam que um show de reconciliação estava sendo preparado. A verdade, no entanto, era mais simples. Não havia planos definidos, apenas sentimentos confusos e um desejo tímido de virar a página. A pressão externa, como sempre, acelerava processos que, na realidade, exigiam tempo. Os fãs mais antigos de Leonardo lembravam-se com carinho das épocas em que ele e Eduardo dividiam palcos e canções. Para eles, a reconciliação não seria apenas uma vitória pessoal dos artistas, mas um presente para a música sertaneja. Já para os seguidores mais jovens de Zé Felipe, a situação servia como lição sobre maturidade, orgulho e a importância de não carregar rancores. Dessa forma, 3 gerações diferentes estavam, de alguma maneira, conectadas por esse episódio. O mercado musical, atento a tudo, também começou a se movimentar. Produtores cogitavam possibilidades, empresários discutiam estratégias e até compositores se animavam com a chance de ver renascer uma parceria lendária. O perdão, que parecia apenas um gesto simbólico, rapidamente se transformava em assunto de negócios, mostrando como no universo artístico, vida pessoal e profissional caminham lado a lado. Mas, apesar de toda a especulação, Leonardo e Eduardo sabiam que qualquer passo seguinte precisaria ser genuíno. Não bastava juntar-se em cima de um palco por conveniência. Era necessário que houvesse verdade, que as mágoas fossem realmente trabalhadas. Do contrário, tudo não passaria de espetáculo vazio. Leonardo, em conversas reservadas, frisava que não queria criar uma cena apenas para satisfazer curiosidade alheia. Eduardo, ainda mais desconfiado, reforçava que só participaria de algo se sentisse honestidade. Nesse cenário, Zé Felipe continuava sendo a voz do equilíbrio. Em entrevistas, mantinha o tom sereno, destacando a importância de valorizar os laços familiares e profissionais, mas sempre lembrando que o tempo era essencial. Não havia pressa. Essa calma contrastava com a ansiedade do público, mas, de certa forma, ajudava a manter o clima menos explosivo. Com o passar das semanas, pequenas demonstrações começaram a surgir. Uma curtida em uma publicação, uma menção indireta em entrevista, uma foto antiga compartilhada por fãs e repostada discretamente. Esses sinais sutis acendiam esperanças e mostravam que, embora lentamente, o gelo estava começando a derreter. Era como se cada gesto fosse um tijolo removido do muro construído ao longo dos anos. O reencontro, quando finalmente aconteceu, não foi transmitido ao vivo, tampouco anunciado com antecedência.
O primeiro contato ocorreu em ambiente privado, longe das câmeras, para que pudessem falar sem filtros ou pressões externas. Foi um encontro marcado por lágrimas, silêncios e frases interrompidas. Leonardo pediu desculpas novamente, olhando nos olhos do amigo de longa data. Eduardo, embora ainda resistente, admitiu que também sentia falta da parceria, da convivência e da cumplicidade que em outros tempos parecia indestrutível. Esse momento, embora restrito, mudou o rumo da história. Eles não saíram de lá melhores amigos, mas saíram diferentes. O peso havia diminuído, o diálogo havia sido reaberto, e isso já era mais do que muitos esperavam. Quando a notícia vazou, os fãs reagiram com uma mistura de incredulidade e alegria. A reconciliação, mesmo que parcial, mostrava que nada é impossível quando há disposição em ouvir e em ceder. Para Zé Felipe, esse desfecho era a confirmação de que o perdão tem poder transformador. Ele via no pai e em Eduardo o reflexo de tantas famílias que se afastam por motivos aparentemente irreconciliáveis, mas que, no fundo, guardam espaço para a reconciliação. Em suas próprias redes sociais, compartilhou mensagens sobre recomeço, sem citar nomes, mas deixando claro o quanto aquele momento havia marcado sua vida pessoal e profissional. A mídia, claro, tratou o reencontro como evento histórico. Manchetes exaltavam a coragem de Leonardo, a abertura de Eduardo e a maturidade de Zé Felipe. Especialistas em música destacavam como o sertanejo vivia uma fase de transformação, não apenas nos estilos musicais, mas também nas relações humanas que o sustentavam. Para eles, esse episódio entraria para a memória do gênero como um exemplo de superação de diferenças em nome da arte. No entanto, mais importante do que qualquer repercussão midiática era o efeito humano. Leonardo sentia-se mais leve, como se tivesse se libertado de anos de fardos emocionais. Eduardo, embora ainda cauteloso, admitia a si mesmo que o gesto havia tocado seu coração. Zé Felipe, por sua vez, consolidava-se como símbolo de equilíbrio, mostrando que a nova geração também tinha muito a ensinar sobre respeito, empatia e humildade. O que viria depois ainda era incerto. Haveria uma parceria musical? Um show conjunto? Um projeto beneficente? Ninguém sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, a pergunta deixou de ser se e passou a ser quando. Essa mudança de perspectiva já era por si só uma vitória. O episódio deixou lições valiosas. Mostrou que a fama pode amplificar conflitos, mas também pode amplificar gestos de reconciliação. Ensinou que o orgulho pode ser um obstáculo poderoso, mas que a humildade sempre encontra um caminho. E, acima de tudo, provou que, independentemente da posição social, da quantidade de fãs ou do sucesso acumulado, todos são seres humanos em busca de paz e significado. Assim, a história de Leonardo, Zé Felipe e Eduardo Costa se transformou em algo maior do que uma disputa ou reconciliação no universo sertanejo. Tornou-se um espelho para qualquer pessoa que já tenha enfrentado brigas familiares, desavenças entre amigos ou mágoas que pareciam impossíveis de curar. Porque, no fim, o que realmente importa não é quem errou mais ou quem falou mais alto, mas sim quem teve coragem de estender a mão primeiro. E Leonardo teve essa coragem. Zé Felipe reforçou esse gesto. Eduardo, mesmo com reservas, aceitou dar uma chance. O resultado foi uma lição para todos dentro e fora da música. O perdão não apaga o passado, mas abre as portas para um futuro diferente. Essa história, recontada e vivida diante dos olhos atentos de milhões, mostra que a vida é feita de escolhas. E escolher perdoar, ainda que difícil, pode ser o passo mais importante de todos.